Leitura do caderno de 1943, capítulo 132, no dia 27 de setembro de 1943. Jesus disse ao Valtorta: Eu disse, se permanecerdes fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permanecer fiel à minha palavra significa ser fiel à doutrina de Cristo, aos ensinamentos de Cristo, porque a palavra do Pai é Jesus Cristo, o seu Redentor, que a veio trazer para o mundo. Portanto, se permanecerdes fiéis à minha palavra, permanecereis também fiéis à Trindade eterna, porque se amas o Verbo, que sou filho do próprio Deus, amas também a sua origem, que é Deus, e amando-o, amas também o Espírito Santo, que juntamente com o Pai deu passos para enviar seu Cristo à terra, para vos dar através dele a palavra do céu, a doutrina da vida e da redenção. É por isso que quem me ama e não ama a minha origem, que é meu Pai, e não ama o meu Criador, não é verdadeiramente fiel. Amor, porque é o amor que gerou Cristo para os vivos, assim como o Pai gerou o Filho, o Verbo é o amor que gerou o Redentor para o homem ao unir as duas naturezas, divina e humana, num único nó de fogo, do qual veio a verdadeira luz para o mundo. Aquele que ama apenas um da Trindade sagrada e não ama os outros dois, não é um verdadeiro crente e falha na caridade e na fé. Falhando na fé, falha também na verdade, porque questiona a verdade que vim trazer-vos e recusa-se a conhecê-la também, pondo empecilho à sua própria inteligência. Como ele pode colocar esse empecilho? É recusando Deus, porque Deus é amor, e quem conhece tão pouco a caridade, amor, a ponto de ser incapaz de amar o que Deus fez e o que Deus deu, como pode dizer que está em Deus? E se ele não está em Deus, como um filho no seio do Pai, como pode ter em si a capacidade de compreender a linguagem sobrenatural do Pai? Como ele coloca isso, empecilho à sua inteligência, é recusando Deus, porque Deus é amor. E quem conhece tão pouco o amor, a ponto de ser incapaz de amar o que Deus fez na terra, as pessoas, o mar, as estrelas, o céu, toda a vida na terra, e o que Deus deu para essa pessoa, a família, a mãe, por exemplo, que não ama a mãe, o pai, os irmãos, como pode dizer que está em Deus? E se ele não está em Deus como um filho no seio do Pai, como pode ter em si a capacidade de compreender a linguagem sobrenatural do Pai? Você vê como a essência da fé é como um círculo maravilhoso que não conhece interrupção e o envolve com um único abraço vital? Mas se você o quebrar violentamente por orgulho de espírito, dureza de coração, peso de carne, então ele apresenta uma lacuna que nenhuma razão humana é capaz de preencher. Você vê como a essência da fé é como um círculo maravilhoso que não conhece interrupção e te envolve com um único abraço vital? Mas se você o quebrar violentamente por orgulho de espírito, de compreender que Deus é amor e amar é ser de Deus, Mas se você quebrar violentamente por orgulho de espírito, dureza do seu coração, peso da sua carne, então ele apresenta uma lacuna que nenhuma razão humana é capaz de preencher. E o que sempre acontece com você acontece. Que caia no abismo aberto pela tua própria vontade de recusar, de não dar abrigo à verdade, de não dar abrigo a essa fé, a essa realidade verdadeira, esse real ato de amor para com Deus, que não aceita com simplicidade infantil o que a bondade te manda acreditar. E na tua queda, não te detenhas no lodo da terra. Isso já seria uma falta, porque você foi feito para o céu, e não para sujar sua alma na lama da terra. Mas
caiam além da terra nos reinos de Satanás, pois quem vive divorciado de Deus, de sua palavra e de seu amor, mata a vida em si mesmo, e seu ser é alimento para o fogo terrível, por onde vaga o odiador de Deus. Então, o que Deus quer queimar? Né? O que Deus vai permitir queimar, né? De coisas que não, né? Que Deus vai permitir que se queime no final dos tempos, no final da vida de cada pessoa que ela, né, se detém lá. O lodo da terra justamente é você, ele tá falando essa lama da terra, é justamente o que a gente fica dizendo para as pessoas dos motivos pelos quais, os motivos os quais a gente não ama. Por exemplo, eu não amo minha mãe porque ela fez isso, ela fez aquilo. Então isso é lama da terra, isso que você fica se detendo. Mas ela, né, não me contou que meu pai foi embora por causa disso, por causa de uma mulher. Ela não me contou isso. Ela não me protegeu e né, dessas informações, não falou a verdade. E aí eu odeio a minha mãe por causa que ela se separou do meu pai. E eu sou uma pessoa triste por causa que eu não tenho meu pai, que não sei o que lá. É lodo da terra. Toda essa realidade, né, de probleminhas, justificativas para não amar, para odiar, justificativas que a pessoa fica se emaranhando e acha bonito ficar emaranhado no lodo da terra. Então, esse lodo da terra, essas coisas todas vão ser queimadas no inferno. Vão ficar sendo queimadas no inferno. Como? A pessoa se recusa a ir a Deus, ela então fala para Deus, eu não mereço você na hora da verdade, eu realmente não mereço, eu realmente fiz tudo errado, eu realmente, né, e é assim mesmo, é isso mesmo, eu não concordo e tal. E ela vai pro inferno. E lá no inferno são esses motivos que vão ficar ali queimando na cabeça da pessoa. Queimando, porque ela fica revivendo aquilo lá. Ah, mas eu não amei a Deus porque a minha mãe não contou a verdade, porque meu não sei o que lá. Ah, o meu irmão fez isso comigo, meu irmão me roubou, meu irmão, né, ele fez bullying comigo na escola, né, me humilhou na frente dos meus amigos, o meu irmão não sei o que lá. Então todo esse mimimi de não perdoar, de não entender o motivo que aconteceu aquilo, de não, né, compreender de onde vem essa origem dessa situação agressiva, né, de não, né, resolver e fugir dessa situação, né, cortar pela raiz o vínculo com a pessoa que é má, né, e tudo mais, e tentar resolver isso dentro de si, vendo que a pessoa é infeliz porque ela né, não consegue fazer o bem para os outros, aí você quer ficar, né, uma pessoa que você conhece, né, que não quer ficar bem, não quer resolver, se afasta, a palavra de Deus é clara, se afasta do ímpio, né, e fica com dó porque ele é ímpio, só por ele ser ímpio, isso você já tem que ficar com dó, né, por causa disso. Você já tentou dar conselho, você já conversou, ele não quer mudar, então tchau, né, mas é meu irmão, Aline, eu não posso largar de vez, ele precisa de mim, ele, né, tal. Então, combina uma coisa, combina, conversa, coloca os pingos nos is, fala o que tem que falar, resolve, não fica fazendo rodeios, né? Resolver tudo na terra, a gente tem que resolver e fazer tudo resolvido na terra, não ficar levando isso para... Que perdoar não é simplesmente enterrar uma coisa e deixar ela enterrada e ficar lembrando que ela tá lá enterrada no fundo do quintal, ou então tá dentro de uma gaveta. Perdoar não é isso, perdoar é você queimar de vez. Queimar na terra essas lamas, essas coisas. Já resolve, já queima, já né, restaura tudo. Acreditem também, meus filhos, que basta rejeitar uma parte da verdade para causar estragos dentro de vocês. Que basta aceitar um verdadeiro menos de minha doutrina. Acho que tá errado aqui a tradução. Que basta aceitar um verdadeiro menos de minha doutrina, não entendi essa palavra, para que todo edifício da fé seja destruído. Então, alguma coisa da palavra que você rejeitar já basta para que todo edifício da fé seja destruído. Qualquer coisinha, uma palavrinha que seja rejeitada já vai fazer efeito para poder, né, o edifício da fé seja destruído e você se encontrará entre as ruínas de um prédio desabado, cheio de abismos e perigos. Agora o mundo moderno não faz exatamente isso? Ele não escolhe do meu discurso o que mais lhe convém e recusa o resto? Você talvez não acredite em pontos individuais enquanto nega outros, mas filhos do meu amor, reflitam. Posso ter vindo dizer palavras inúteis para você? Mentindo? Impossível de acreditar e colocar em prática? Não, criaturas da minha dor.
Não disse uma única palavra que fosse inútil, e não a estou dizendo. Não disse uma única palavra que não fosse verdade, e não direi. Eu não disse uma única palavra que é impossível para o Espírito. Estou dizendo ao Espírito que é gerado por Deus uma parte do próprio Deus, encerrada dentro de você, que o Espírito não pode acreditar. Não disse uma única palavra que você não possa praticar, apenas se quiser fazê-lo, porque sou inteligente, justo, bom e não dou ordens tolas, fardos superiores às suas forças, nem tenho exigências que por sua severidade contrasta com a bondade. Sejam fiéis a mim, queridos filhos, aceite minha palavra sem querer questioná-la, e onde sua fraqueza não chegar a entender, volte-se para mim, luz do mundo, eu explicarei. Pela milionésima vez, eu, Deus, asseguro-te que não quero tua ruína, mas a tua salvação. E como uma mãe galinha ansiosa pela sua prole, te abraço, porque a tua vida eterna é importante para mim. Não saia do meu abraço. Eu fiel aos meus filhos e vós fiéis a mim. Quão belo será o dia em que, depois de vos terdes amado, através de tal distância de éter, vireis a mim para sempre e poderemos amar-nos para sempre. Luzes, volte para a luz. Vidas voltaram à vida. Espíritos voltaram ao Espírito. Os filhos voltaram para o Pai. Os exilados retornaram à sua terra natal, herdeiros de um rei assumido no reino de vosso Deus, Rei dos reis e Senhor do universo. Amém, Fiat.